Para todo mundo, fica claro que Apenas um Show é uma série que não deveria ser analisada pela lógica. Em qualquer momento, você pode estar tranquilo e de repente invocar um demônio de outra dimensão. O mesmo vale para os personagens. E se tem algo que ficou mais do que claro, é que vimos muitos personagens morrerem, inclusive nossos próprios protagonistas, de uma forma ou de outra, como no episódio Contos de Terror do Parque, onde vemos cada personagem da série morrer um por um. Mas, embora essas mortes nunca tenham sido canônicas, não é segredo que existe um personagem que realmente morreu em várias ocasiões de forma canônica. E sim, esse personagem é o Rigby. Desde o começo, o Rigby foi apresentado como alguém imaturo, preguiçoso e meio lerdo. O irmão era muito mais perfeito. Todo mundo o zoava por ele não ter se formado. O tratavam como um bobo a todo momento e, para completar, ao coitado ainda falta meia bunda. Mesmo assim, conforme a série avançou, ele teve um dos arcos de desenvolvimento de personagem mais incríveis. Sem dúvida, o melhor arco de superação pessoal de Apenas um Show. Temporadas depois, vemos um Rigby mais maduro, assumindo o controle das próprias ações e sendo aquele que está ao lado do Mordecai, ajudando nos problemas amorosos e em qualquer outra situação. Isso prova mais uma vez que Apenas um Show não é só uma série de humor absurdo, mas uma série que segue uma linha do tempo onde podemos observar o desenvolvimento dos personagens através de situações da vida real. Mas o verdadeiro mistério sempre foi o próprio Rigby, porque, como mencionei, ele não é nem sombra do que foi um dia. Será que o Rigby realmente mudou? Ou ele sequer é o Rigby original? Para responder isso, lembram que mencionei que as mortes dos protagonistas nunca foram canônicas? Pois é justamente daí que surge esse questionamento. Porque o Rigby foi o único personagem a morrer de forma canônica em várias ocasiões na série. A primeira vez que vimos o Rigby morrer foi no episódio Tá Na Hora. Nele, o Rigby faz a Margaret rir com piadas, o que deixa o Mordecai com ciúme porque queria convidá-la para ver um filme. Tudo normal até aqui. O Rigby convida a Margaret para o cinema e ela aceita, mas diz pro Mordecai que está disposto a cancelar se ele quiser. O Mordecai, claro, não ia aceitar isso. Então pega todos os relógios e os derrete para que o Rigby não saiba a hora do encontro. Como é típico da série, eles acabam viajando por um túnel do tempo onde, no processo, o Mordecai termina matando o Rigby. No final, arrependido, o Pai Tempo lhe concede uma nova oportunidade. O Mordecai consegue voltar ao passado. E, de certa forma, essa foi a primeira vez que vimos o verdadeiro Rigby morrer. Mas aqui entra um detalhe importante. Ao voltar no tempo, o Mordecai continuaria na mesma linha do tempo original, o que significa que o Rigby, em teoria, nunca havia morrido de verdade. Mas essa sorte só duraria uma vez. A segunda morte do Rigby acontece no episódio A Revanche. O episódio começa com os rapazes perto do corpo do Rigby, enquanto o Mordecai olha com decepção para o saltitão. Os rapazes competem num jogo de queda de braço com ele, e a maioria perde rapidinho, exceto o musculoso, que pelo menos dura alguns segundos. O Rigby, sendo o único que ainda não tinha competido, decide desafiá-lo. Com a diferença física entre os dois, era óbvio quem ia ganhar. Mas, surpreendentemente, o Rigby vence. Não uma, mas 2 vezes consecutivas, deixando o saltitão em choque enquanto o Rigby comemora com os amigos. Mais tarde, o Benson diz pro saltitão que precisa pagar pelo sistema quebrado, e ele aceita com a condição de desafiar o Rigby mais uma vez. Estranhamente, ele voltaria a perder. No final, o Mordecai conta a verdade pro saltitão. O Rigby estava trapaceando com um objeto chamado Braço da Playco. Na terceira revanche, o saltitão consegue tirar o dispositivo do braço do Rigby, e com toda a força e raiva acumulada, acaba matando o coitado. O saltitão sabia que a morte viria buscar a alma da vítima, então a desafia para uma queda de braço. Se vencer, a morte traz o Rigby de volta. Se perder, ela pode levar o saltitão no lugar. A morte aceita animada, já que anseia fervorosamente pela alma imortal do Yeti. E o saltitão vence, usando justamente o braço da Playco. O poder da amizade vence a morte, e o Rigby volta à vida. Mas o verdadeiro mistério sobre o que aconteceu com o Rigby de verdade começa no episódio Um Beijo Ruim. O episódio começa com os rapazes saindo do cinema. Quando chegam em casa, o Mordecai percebe que esqueceu a carteira no carro. A Margaret aparece e, entre olhares, os dois acabam se beijando. Mas o beijo é interrompido pela cara de nojo dela por causa do mau hálito do Mordecai.
que tinha comido um cachorro quente com chile horas antes. Envergonhado, ele sai e conta tudo pro Rigby. O Rigby, querendo ajudar o amigo, aparece com uma máquina do tempo. Viajam 15 minutos ao passado para evitar que o Mordecai comesse o cachorro quente. No processo, o Mordecai do passado não acredita na história dos dois e acaba roubando a máquina do tempo. Depois de uma perseguição no tempo, conseguem parar o Mordecai do passado. O Rigby o captura e o leva consigo para o futuro. E no processo, as duas máquinas do tempo são destruídas. E é aqui que entra o problema. Ao destruir as duas máquinas, tudo o que aconteceu naquele processo tecnicamente nunca existiu. E isso inclui o Rigby original da série. O que significa que, em teoria, essa seria a última vez que veríamos o verdadeiro Rigby. A partir desse momento, conheceríamos um segundo Rigby de uma linha do tempo alternativa. E isso, de certa forma, poderia explicar a grande mudança que ele teve a partir da terceira temporada. Mas por mais curioso que isso pareça, a história não acaba aqui. Existe um episódio que muda completamente essa teoria, a história do Saltitão. Nele, num momento em que os rapazes discutem como vão mandar o Saltitão do passado de volta para a linha original, o Saltitão pergunta se os meninos não tinham máquinas do tempo. E o Rigby responde que tinha várias, até que o Mordecai as quebrou todas por andar babando atrás de uma garota. O curioso aqui é o Rigby saber exatamente o que havia acontecido com as máquinas do tempo, sendo que esse episódio é da 5ª temporada, e a destruição das máquinas aconteceu 2 temporadas antes, numa situação em que, tecnicamente, esse segundo Rigby nunca esteve presente. Isso aponta para uma única teoria. O Rigby original, de alguma forma, teria voltado para a linha do tempo original, desfazendo-se do Rigby alternativo. O que nem é tão absurdo assim. No próprio episódio Um Beijo Ruim, durante a perseguição, os rapazes pulavam entre linhas do tempo diferentes, encontrando versões passadas deles mesmos de outros episódios. Mas espera, porque existe ainda um terceiro Rigby, muito mais misterioso, que aparece nessa mesma 5ª temporada no episódio Beijo de Ano Novo. Num momento do episódio, o Rigby entra num banheiro e de repente aparece um fantasma dele mesmo. Esse Rigby diz ser do futuro, e depois de provar que veio de outro tempo, explica que estava ali com a missão de evitar que o Mordecai beijasse uma garota naquela noite. Tudo não sai como esperado, e o Mordecai acaba beijando nada mais, nada menos que a CJ, deixando tudo num clima bem incômodo. O curioso é que esse Rigby do futuro demonstrava a mesma preocupação com o amigo que o Rigby original sempre teve, especialmente para evitar que o Mordecai passasse pelo mesmo tipo de situação constrangedora que tinha acontecido no passado, em Um Beijo Ruim, uma ação quase idêntica à que o Rigby original fez naquele episódio. Tudo isso cria um paradoxo sobre a existência do Rigby na série. O primeiro desaparece numa linha alternativa, o segundo estranhamente sabe de coisas que nunca viveu, e o terceiro aparece no futuro com o único propósito de ajudar o amigo. E embora tudo isso seja completamente confuso, só sabemos uma única verdade. O verdadeiro Rigby foi visto pela última vez naquele momento em Um Beijo Ruim. O que é completamente curioso, já que a partir da terceira temporada, o Rigby deixaria de ser o que conhecíamos em termos de personalidade. Mas quanto às últimas teorias, vocês têm a última palavra para tirar uma conclusão sobre o que pode ter acontecido com esse mistério. No fim, esse vídeo vai ficar como mais um mistério dos tantos que existem em apenas um show. E talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. Obrigado por assistir, eu amo você!